Ação Urbana de volta ao vivo pelos estúdios da Demais TV em São Paulo. E o tema desta edição do Ação Urbana é uma frase, um pensamento do Harry Styles, que é um músico, né, compositor e ator inglês, que ficou mundialmente conhecido pela banda de pop rock britânica One Direction. Idade é apenas um número, maturidade é escolha. E recebemos hoje na Ação Urbana o médico urologista e geriatra, Dr. Seiichi Fujisaki. Doutor, mais uma vez falando de maturidade, né? Bom senso só com a idade mesmo, né? Assim, maturidade, equilíbrio, conhecimento, formação, aquela coisa toda assim, é como o corpo sarado lá, né? Você tem que ir todos os dias para a academia, você tem que treinar sim, você tem que se alimentar bem sim, e você tem que ter algo que as pessoas também esquecem, que é a paciência, né? É a paciência de você plantar, né, para um dia colher. Não é porque você arou a terra, você jogou a semente, você agou que já começa a nascer, né? A paciência, doutor, é importante mesmo? Assim, é um dos ingredientes da nossa receita para uma qualidade de vida? Veja, vamos colocar assim, a paciência, ela pode ser decorrente de um hábito também. Aí não é difícil ter essa paciência, né? Agora, o que é muito importante com relação à saúde, que exista a manutenção. Seria a mesma coisa um jardim. Se você aguar uma vez por ano, ela vai secar, né? Não é isso? Nosso organismo também. Então, ele tem que ter um cuidado constante, né? Agora, a paciência, lógico que, desde que você repita essas atividades, acaba se tornando uma rotina. Então, a paciência, ela não é difícil também. Paciência que eu digo, assim, de se alimentar adequadamente, né? Os exercícios, principalmente. Né? Paciência no sentido de esperar o resultado. Isso, né? de dar continuidade às atividades físicas, por exemplo, né? Que é muito importante. Paciência no sentido não só da tolerância, mas no sentido da determinação. Exatamente, né? isso. Olha, eu quero emagrecer, então vamos lá, né? Mas tem um lado também que o sujeito talvez não identifica tanto essa vontade. Ah, mas eu não tenho tanta essa vontade de emagrecer. Então aí nós vamos para um outro campo que também vai ser válido, a necessidade. Olha, eu não quero, mas eu preciso. E nós vamos lá, porque aí também você tem uma grande chance de passar a querer, porque a qualidade de vida vem, né? Vem um bem-estar junto associado, né? Difícil é o primeiro passo, como nós sempre falamos aqui no programa. O passo mais importante da caminhada é o primeiro, depois vamos embora, né? É só não desistir. Sem dúvida. Você falou com relação ao bom senso, né? Veja só, bom senso é prioritário em tudo, né? Mas tem um bom senso, vamos dizer assim, de um indivíduo que não tem informação, na verdade ele não tem opção, né? Concorda? Não tem. Ele tem que ter informações, né? Quanto mais informado, ele vai ter uma condição de ter um bom senso. Seria isto, né? Na verdade? Verdade, né? sem dúvida. E a conscientização é que vai levar essa constância. Enquanto ele não está consciente, ele só está informado. Mas uma vez que ele entende que realmente isso é importante para a saúde dele, ele vai manter, né, esses cuidados. Muito bem. Vamos falar também, doutor, do IMC, né, o Índice de Massa Corpórea ou Massa Corporal, né, que é adotado pela Organização Mundial de Saúde. Sem dúvida. O que podemos falar sobre? Sim. Assim, que o senhor acha importante para... É uma medição, né, IMC, Índice de Massa Corpórea. É ela que determina, através de números, se o indivíduo está com peso normal, acima do peso ou obeso. Então, esse cálculo é feito pela peso em quilogramas dividido pela altura vezes a altura. E esse número dando de 18 a 25 seria o peso ideal. De 25 a 29,9 estaria acima do peso. E acima de 30 seriam os obesos, que passam os 40 também. E falando em fator de risco aí, há diferença entre sobrepeso e obesidade? Porque às vezes a pessoa fala assim, não, mas eu não estou gordo, eu só estou gordinho. Né? Sim, eu não estou gordo, eu só tenho uma barriguinha. Ele está com índice abaixo de 30, no caso. Né? Agora, o que é importante é que pode estar associado outras condições. Né? Então, vamos colocar assim, o indivíduo está
ou obeso ou acima do peso, associado a uma diabetes, que não é obrigatório que seja diabético, né? Então ele já tem um risco maior. Ele está associado a um fumante, por exemplo, o risco é maior. Se ele já tem uma doença cardiológica, o risco é maior, sem dúvida. Sim. Doutor, eu queria falar também aí a respeito de mudança de vida, né? Então, nós estamos falando assim de um sujeito que é obeso e quer emagrecer, mas aí ele não tem energia para a coisa, né? Ele tem a vontade, mas a coisa não vai, o corpo não vai, né? A reposição hormonal é algo que ajuda, tem a ver? Porque nós costumamos ouvir assim, não, pô, mas a pessoa que tem problema hormonal, a pessoa não tem força, não tem energia, acaba não tendo vontade. Procede? Procede, sem dúvida, mas não para todos os casos, né? São alguns casos selecionados, né? Então, o obeso, ele pode ser beneficiado com uma reposição hormonal ou controle hormonal. Quando nós falamos em hormônio, normalmente seria a partir dos 50 a 60 anos. É uma idade mais avançada que os hormônios estariam deficientes. Isso é de modo geral. Tá. Então, nesses casos, realmente diminui o grau de obesidade. Mas não só essa reposição, ela tem contraindicações também. Então, tem que ser orientada por um médico, com certeza. Tá? Tem contraindicações de medicamentos, pacientes cardiológicos, né? Mas muitos casos são beneficiados, realmente. Tá. O que nós podemos dizer assim com relação a sintomas, né? A pessoa está sem energia, por exemplo, né? É um problema hormonal, uma defasagem hormonal, poderíamos dizer, né? Que mais assim que a pessoa pode identificar nela? Uma assim? alteração do metabolismo, né? Veja, um diabético também, né? Ele vai ter menor disposição também, geral também. Isso num certo nível, certo grau, né? Então, alterações, vamos dizer assim, quando eu falo de hormônio, é hormônio geral, né? Não é só sexual, tem da tireoide, inclusive a própria diabetes são hormônios também, né? Então, esse equilíbrio, de um modo geral, é muito importante. Agora, já que estamos falando em obesidade, né? O próprio peso em si já é uma condição que dificulta uma maior disposição, principalmente mobilidade. Sem dúvida. Já requer aí um esforço maior, né? Exatamente. O que mais? O que faltou da gente falar sobre a parte hormonal aí? Não só com relação à obesidade, porque eu acho essa parte hormonal Vamos falar um pouco importante. da menopausa, né, e andropausa, né? A menopausa na mulher, que acho que a informação é mais ampla, né? A andropausa seria o homem que tem um declínio dos níveis dos hormônios do masculino, que ocorre a partir dos 40 anos de idade. Muito importante que esse hormônio, então, masculino, ele é produzido pelos testículos, né? Então, de repente, já no nascimento, ele tem alguma alteração. Por exemplo, a criptorquidia, que é muito comum, o testículo que não desceu até o saquinho. O que acontece? Esse testículo alto ele vai atrofiar. E sem testículo não vai ter essa produção hormonal. Né? Então, desde a infância, ela pode ser acompanhada, né? Então, com relação a essa parte hormonal do homem, a partir dos 40, 50 anos, quando ele chega a níveis em que a produção declina por diferentes causas, né, existe a reposição, que é muito benéfica também, desde que se avalie as contraindicações, sem dúvida. Tá. Falando de obesidade, né, tanto para homem como para mulher, nós falamos aí sobre a barriguinha masculina, mas nós não falamos do quadril, né, feminino, do famoso culote, aí, que as mulheres lutam tanto como os homens lutam contra a barriga, né? É a mesma importância, assim, essa mesma importância com relação à saúde, essa predisposição a doenças? Não, é mais estética, né? É lógico que ela predispõe também, mas comparada com a gordura que está no abdômen, né, não se compara. A abdominal realmente é uma gordura ruim. Agora, as outras seriam mais estéticas mesmo. E a mulher tem uma tendência... As mulheres levam essa vantagem, hormônios, então, né? Pelos hormônios, a distribuição da gordura é diferente, né, nessa região da bacia. Mas uma dieta, exercício ajuda. Não vou falar em procedimentos plásticos, não, né? Certo. Que também ajudam também, né? Sem dúvida nenhuma. Mas é importante o senhor colocar que, assim, vale a tentativa, né?
Vamos tentar primeiro, né? Todo procedimento, vamos falar em termos de cirurgia, ela deve ser precedida com relação a essa obesidade ou gordura, né? Ela deve ser precedida com equilíbrio. Então, deve-se fazer um equilíbrio do metabolismo, né? Fazer um regime direitinho e, posteriormente, se tiver necessidade, né? Assim, iria para um procedimento, vamos dizer, mais invasivo, né? Lipoaspiração ou cirurgias, né? Porque a alimentação errada, doutor, e uma vida sedentária, a pessoa pode fazer uma lipoaspiração, zerar a barriga, pouco tempo depois está tudo de volta, né? Sim, porque se não trata a causa, né? É porque não foi tratada a causa, exatamente. Então, deve-se tratar a causa, não retirar só a gordura que volta, né? Tem mágica, né? Sem Tem dúvida. jeito, né? Mágica só na TV com Mr. M mesmo, porque no corpo, lamento informar que é assim, atividade física e boa alimentação, não temos como fugir disso. Bom, se você aí gostou, quiser saber mais sobre o Dr. Seiichi Fujizaki, tá? O site dele é saudeh.com.br. E eu gostaria de agradecer também a Fortes Consultoria, que nos permitiu aí que o Dr. Fujizaki estivesse conosco nessa edição. Então, para conhecer melhor aí um pouquinho o trabalho da Fortes Consultoria, tá aí para vocês o telefone 11 41 14 2955 e o fortesconsultoria.com.br. E repetindo então, o site do Dr. Fujizaki, saudeh.com.br. Doutor, muito obrigado, viu, pela sua presença, pela sua participação aqui, de forma bem lúcida, bem descontraída. Eu acho que assim, abordamos temas de uma forma bem simples e temas que acreditamos ser de bastante relevância. E eu gostaria que o senhor aproveitasse esses minutos finais aí e fizesse as suas considerações. Bom, inicialmente, eu gostaria de te agradecer pelo convite, né? Eu estou à inteira disposição, viu, para as informações. A consideração muito importante é a autoestima, vamos colocar desta forma, né? Eu acho que todo mundo, cada um sabe o que ele quer, o que ele busca, não é? E para ele ter essa autoestima, tem que ter uma saúde boa, né? Física e mental. E deve procurar, sim, porque há tratamento e há soluções. Então, eu diria que a vida saudável é muito importante para que se possa ter uma boa qualidade de vida. É isso, muito bem.